Olá, bem-vindo a mais uma aula do treinamento Líderes que Nasceram para Vencer. E eu vou estar falando hoje sobre coração curado. Mas antes de entrar nessa aula, eu gostaria de falar um pouco sobre mim, sobre a minha formação. Sou formada em teologia, pós-graduada em interpretação bíblica, também tenho pós-graduação em neuroeducação e formação em desenvolvimento pessoal. E quero aqui trazer esse estudo, essa aula, para trazer uma clareza e poder levar uma aplicação prática no teu dia a dia. E eu vou estar enfatizando a história de Esther, que está lá no livro de Esther, e fala a história desta mulher que a gente vê no decorrer da história, o comportamento, o posicionamento que ela teve, como líder. Então, a Esther, um breve ali relato, ela foi criada pelo primo dela. O primo dela criou ela não tinha pai nem mãe, diz lá no livro. Ela não tinha pai nem mãe, e o histórico do povo dela é um histórico de cativeiro. E veja bem, é um histórico traumático, né? Uma pessoa sem pai nem mãe gera traumas, né? Pode gerar um coração amargurado, pode gerar sentimento de rejeição. E eu trouxe as características assim que mostra que ela tinha um coração curado, né? E ela foi eficaz na liderança dela, naquilo que ela buscou, naquilo que ela precisava fazer, e ela fez e aconteceu. E uma das primeiras características dela a gente vê a obediência, que está lá em Esther 2:10 e Esther 2:20, né? Você quiser anotar para depois, você que gosta de se aprofundar mais na palavra, no estudo, isso vai te ajudar muito a ter mais clareza ainda. Então ela obedecia. E quem que ela obedeceu? Ela obedeceu o primo dela. Ele falou para ela: não fale que você é a tua origem, né? E ela obedeceu. Tá lá no texto. Então Esther, ela aparece porque tem uma rainha que chama Vasti. Ela não obedeceu ao rei. E como ela não obedeceu ao rei, que o rei pediu para ela se apresentar, está lá no início já do capítulo, no primeiro capítulo de Esther, ela deixou de ser rainha, porque ela afrontou o rei. Então o rei buscou selecionar mulheres formosas, virgens, para ele escolher uma que fosse, assim, para ser rainha, no lugar de Vasti. Então, além da obediência, a gente vê ali no todo o contexto ali, a gente vê na história a característica é que ela estava preparada, preparada para a oportunidade. Então, a pessoa que tem um coração curado é obediente, né? E ela também está preparada para a oportunidade. Porque, veja bem, não é só você desejar um cargo de honra, de destaque, mas é como você se comporta. O propósito não é chegar no topo, num patamar alto ou numa posição de liderança. É como eu chego, vai dizer o quanto tempo eu vou ficar ali. Vashti não ficou muito tempo na liderança. Mas Esther, a gente vê o sucesso que ela teve ao ser escolhida como rainha. Então, o reflexo desse coração é a obediência, e ela também estava preparada. Por que estava preparada? Ela era formosa. Mas veja bem que interessante a gente pensar que em Provérbios aqui, no 13:15, diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então não é só ter uma beleza externa, mas como está esse coração. Então, esse processo seletivo, vamos dizer assim, que teve dessas escolhas para eleger uma rainha, a Esther, ela estava adequada para essa oportunidade. Então, pensar o quanto você está se adequando ou você está se preparando para a oportunidade quando ela aparecer. E isso diz de como está o teu coração. Né? E isso diz muito assim, vamos pensar no sentido de ver com bons olhos, muitas vezes, na pior situação, é onde a gente vê, muitas vezes, uma provisão de Deus na nossa vida. A situação de Esther é que ela não tinha pai nem mãe, mas teve uma provisão. O primo que cuidou dela.
Então, é resultado assim de como eu olho para aquela situação. A gente ouve muito, não é aquilo que aconteceu comigo, mas é aquilo que eu faço com aquilo que aconteceu. Mas eu vou um pouco além, não é aquilo que aconteceu com você, mas é você ver o que Deus fez com aquilo que aconteceu com você, né? Então isso a gente vê bem assim na história de Esther. Uma outra característica, né, a terceira, já falei duas, né? Obediência, né? Tá preparada para a oportunidade. E o três, né? A terceira, se destaca, né? Tem uma presença diferenciada. Tá lá em Esther 2:15. Ela tem uma presença diferenciada. As pessoas viam ela de uma forma diferente. Então, isso é uma característica de uma pessoa que tem um coração curado, é agradável. Né? Não tem como você ignorar aquela presença, é uma presença que se destaca. O quarto não é uma pessoa gananciosa. Né? Há um reflexo muito forte de quem não tem o coração curado, né? Não se resolveu as coisas do passado, está com a raiz de amargura, é que a pessoa se apega muito a coisas, e a gente não vê isso na Esther. Por quê? Porque o guarda lá das mulheres, as mulheres podiam dar a entender que elas podiam levar joias, que elas podiam pegar o que elas queriam, não é? Então, mas Esther não, ela só quis aquilo que ele falou que era para ela pegar, ela não quis além. Ela podia exigir mais, mas ela não exigiu. E está lá em, em Esther, né, no livro de Esther 2, 13 e 15, está falando sobre isso, né, que ela podia, mas ela não pegou além do que era necessário para ela. Então, isso é um reflexo de uma pessoa que não é gananciosa. Uma pessoa gananciosa é que ela se apega, né, um desejo descontrolado de ter coisas, de consumir coisas, de ter coisas. E a gente vê que Esther não era assim. Está lá no livro, né, depois você lê com calma. A quinta, né, vamos lá, a quinta característica, alcança favor de benefício e honra. Né? E isso diz muito de uma naturalidade, não há uma forçação, não é forçado, mas é uma naturalidade, alcançar o favor, benefícios e honra. O quinto, alcança favor e benefícios, honra. É uma pessoa natural, né? Age naturalmente. Ela não é uma pessoa forçada, é da natureza. Ela consegue isso sem forçar nada. Né? Então, isso aqui tá lá em Esther 2, 3, 15. O 6, né, o sexto, se importa com o seu próximo. É o reflexo de um coração que está curado. Um coração curado é um coração sensível com o outro. É o coração sensível ao que está acontecendo ao seu redor, com o próximo. Um coração que não é curado não tem sensibilidade com o outro. E a gente vê isso lá em Esther 4 e o 8:6, é quando o primo dela, né, se vestiu de pano de saco, né, se humilhando, e ela pediu que eles fossem lá e vestisse ele. Um outro momento também é quando ela sabe que o povo dela vai ser está sendo perseguido, e ela fala, como que eu vou ficar assim, vendo o meu povo ser destruído? Então ela sentiu, ela teve uma sensibilidade com a dor, com o sofrimento. Isso é um reflexo de um coração curado. Então, avalie como está o teu coração. Você está sendo sensível ao que está acontecendo ao seu redor, com o outro, né, com as pessoas perto de ti, com família, com seus liderados, né, se você tem uma empresa. Presta mais atenção ao teu redor, o que está acontecendo, para que você possa intervir. E no 7 aqui, a 7 característica é a prontidão. Prontidão para fazer o certo, né, estando em suas mãos, mesmo que lhe custe. Então, assim, vemos aqui em Esther 4:16 a prontidão que ela teve de se posicionar. Ela precisou ir até o rei. Para quê? Porque começou a haver uma perseguição dos judeus. Por que houve essa perseguição? Porque tinha um homem chamado Amã, que ele não gostava do primo dela, né? E ele era judeu. E ele falou: bom, como eu não gosto dele, quero que o povo dele, né, seja exterminado. E é o povo de Esther. Então, Esther ela precisou de alguma forma, né, se posicionar. E ela teve uma prontidão quando ela soube disso, para fazer o que é certo, mesmo que lhe custe. Por quê? Porque ela precisou se apresentar diante do rei. E não poderia se apresentar diante do rei se não fosse chamado. Então, ela estava correndo risco ali.
Mas ela, o que? Se prontificou em fazer alguma coisa. Ela não ficou passiva aquilo, mas ela buscou fazer algo, né? Mesmo que custe. Então, quantas vezes alguma situação está acontecendo, diante dos teus olhos você está o quê? Você está fazendo algo ou você está deixando passar desapercebido? Né? Então, avalie como está o teu coração, que ter essa sensibilidade diante das circunstâncias que está ao teu redor. No 8 aqui, a característica, sabe se apresentar adequadamente. Tem um bom senso, isso diz de bom senso, como que ela se apresenta, como ela se apresentou, como você se apresenta. Não é de qualquer jeito. E o que significa essa apresentação? Né? Tá lá em Esther 5:2. Ela precisou se apresentar ao rei para fazer um pedido. Só que daí, o que diz ali no texto? Que ela colocou as vestes reais, ela não foi de qualquer jeito. Né? Às vezes você tem uma reunião, para isso você não vai de qualquer jeito. A tua posição, né, a forma de você falar, a forma de você se comportar, como você está mostrando, né, o que você quer. Então, assim, havia uma situação séria que ela precisava intervir. Então, às vezes, está acontecendo algo ao teu redor, na empresa, na tua casa, você precisa intervir. Como que você vai se apresentar? Não é? Então, aqui diz de bom senso. Né? Se está tendo bom senso, é preciso buscar esse bom senso. 9. Prepara o momento. Né? O ambiente adequado ali. A Esther precisava fazer esse pedido para intervir, né? Para o povo dela não ser destruído. Ela precisava da intervenção do rei. Então, assim, ela precisou preparar o ambiente, né? Ela deu um banquete e tal para tudo, para ela poder fazer esse pedido. E isso diz muito assim: prepara o ambiente. Você precisa fazer um pedido, você precisa resolver algo. Né? Isso diz muito do quê? De paciência e prudência. Né? Um líder que tem um coração curado, ele tem paciência e prudência e ele prepara o ambiente para ele buscar aquilo que ele quer resolver, algo que precisa acontecer, algo que ele quer que tenha um bom êxito naquele, seja numa reunião, num pedido. Então ele precisa preparar um ambiente, não é agir de qualquer jeito, com impulsividade. Impulsividade diz muito do que? Num coração ferido. No 10, aqui na 10ª característica, né, reconhece o inimigo e identifica. Isso aqui é muito interessante, porque ali em Esther 7:6, ela identificou, ela sabe quem era o inimigo dela. Mas muitas vezes esse inimigo, vamos pensar um pouco mais, né, didático, assim, mais claro, que às vezes esse inimigo está dentro de nós. O próprio, às vezes, um sentimento de amargura, um sentimento de tristeza, um sentimento que não foi resolvido, pode ser o teu inimigo. Então, identificar, saber quem é o inimigo. Né? E às vezes é um inimigo realmente que você deixou entrar, que você às vezes deixou entrar na tua empresa, na tua casa, e você precisa identificar ele. Né? Então, assim, isso é um reflexo que é uma sensibilidade, precisa ter um posicionamento. No 11º aqui, característica, não negocia o seu propósito. E olha que interessante, que quando Esther ela foi pedir para o rei, né, ela precisava fazer um pedido para o rei, 3 vezes, está lá em Esther 5:3, 7:2 e 9:12. 3 vezes o rei, sabe o que o rei se responde para ela? Até metade do meu reino te darei. Olha que é uma proposta, mas Esther tinha um propósito, né, uma firme decisão de pôr o povo dela, né, trazer livramento, proteger o povo, livrar o povo. Ela tinha uma sensibilidade, ela estava sensível àquilo que estava acontecendo, ela não estava insensível a tudo, às situações. Mas o que acontece? Por quê? Porque tinha um coração sensível. Ela não se deixou levar pela proposta. Nossa, até metade do reino, o que isso significa? Posse, posição, honra. Mas isso não era o que estava atraindo ela. Mas ela tinha uma sensibilidade. Ela queria ver o bem, ela queria fazer o que era certo. Né? Então ela continuou com a decisão dela de apontar quem era o inimigo e de trazer o livramento para o povo. No 12º, aqui, reverte a situação. Aquilo que era um problema leva o quê? A uma solução. Então, assim, muitas vezes está numa situação, você está causando problema ou você está levando a solução? Então, a gente vê aqui, né, Esther 9, no 1 e 2,
reverteu, né? A situação mudou. Então, o povo que estava sendo perseguido deixou de ser perseguido, foi revogado aquela carta de perseguição, né, que Amã tinha decretado, e houve uma intervenção, e isso não aconteceu. Depois você lê lá com calma no texto. Depois, aqui no 13º e último, usa poder, posição e influência para beneficiar o povo. Você usa o teu poder de influência, né, a tua posição para beneficiar os teus liderados, a tua casa, né, na tua igreja. A posição de liderança, quando cai nas mãos certas, com o coração que está resolvido com o passado, que não se atentou só às coisas negativas que aconteceram, mas se atentou a algo bom, positivo. Então, esse coração faz toda a diferença. É muito lindo essa história, né? Até esse livro, ele é um livro curto, os capítulos são curtos, vale a pena você tirar um tempo e ler, extrair ainda mais e mais verdades. O tempo aqui é curto, mas eu estou explanando referente a Esther, mas tem a história do primo dela, né, do Mordecai, tem a história de Amã, que é muito interessante também. Então, assim, tá lá no 9:22 e 8:16, né? Houve luz, alegria, regozijo e honra entre o povo. Antes estava o que? Amedrontamento. Imagine, você está num ambiente que está vendo as pessoas ali, os seus liderados, em angústia, em perseguição, e você ter a sensibilidade de ver a solução para aquele problema, você intervir. E foi isso que Esther fez. Houve uma intervenção dela ali. E olha que interessante. Eles começaram a partir disso, né, dessa reviravolta. Antes o povo era perseguido, passou a ser ser autoridade, né? O pessoal querer também ser judeu, por quê? Porque o povo começou a ter força, não eram mais perseguidos, né? O inimigo foi exterminado. E a partir disso, o povo judeu comemora o Purim, né? Uma festa. Olha só, de que eles comemoram essa libertação, né? Então, toda essa trajetória acarretou o quê? Uma libertação. Antes havia um aprisionamento, angústia, dor, tristeza, mas depois houve honra, paz, alegria, regozijo, e até os dias de hoje se comemora. São 2 dias de festa, eles comemoram essa libertação, essa vitória. Então, assim, quando você também, né, tem a vitória, comemore. Veja o quanto você fez toda a diferença na história, na tua história, na história dos teus liderados, na história da tua família. Então, que essa história sirva assim de exemplo para a gente ser um instrumento, né, nas mãos de Deus verdadeiramente, ver Deus agindo através das nossas vidas e cuidar com o coração para que ele se mantenha um coração sarado, curado, e ver, né? Você vai poder voltar a essa aula, pegar os textos aqui, ver cada tópico e avaliar a sua própria vida. Que o mais libertador, né, o mais poderoso é a gente se avaliar nós mesmos, para depois a gente possa avaliar as circunstâncias e poder agir com eficácia, assertividade. E tendo um ambiente de paz e alegria, e isso vai se propagando de geração em geração, assim como foi na vida de Esther, neste povo, assim também possa se propagar o teu bom comportamento, o teu bom exemplo. Que Deus abençoe grandemente.